Então, eu vou trazer a informação aqui na íntegra, do jeito que o Flávio Marques me passou, e depois eu vou explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Representantes da XP estiveram reunidos com o presidente do São Paulo, Harry Masses, na tarde desta terça-feira, intermediando a reunião, estava o conselheiro Marcelo Pepe, responsável pela ida financeira ao clube, a ida da XP ao São Paulo. Clube, a ida da XP ao São Paulo. A proposta apresentada é superior à anterior, que previa investimento de 1 bilhão e 200 milhões, sendo 700 milhões para pagamento das dívidas e 500 milhões para modernização do estádio do Morumbi. Porém, os valores foram majorados na reunião desta terça-feira. As partes ainda não divulgaram os valores finais, mas sei que pode ultrapassar 1 bilhão e 700 milhões, nos mesmos moldes anteriores. Vamos lá. De acordo com fontes que consultei, aqui é o Flávio Marques falando, tá? O São Paulo tem um número mágico que seria de 700 milhões, com esse valor sendo dado à vista. Todas as dívidas imediatas, como trabalhistas, bancárias, seriam quitadas integralmente. Sobrariam as dívidas tributárias que entram no passivo e podem ser discutidas e renegociadas em até 30 anos, algo que não atrapalharia o clube, né, em nenhum momento. Isso implica dizer que poderíamos voltar a sonhar com um time competitivo já a partir do ano que vem. Masses recebeu a proposta e promete analisar com técnicos do clube antes de enviar ao Conselho Deliberativo. Como os tópicos da proposta ainda são sigilosos, fica difícil fazer uma avaliação, porém, sei que esse investimento seria por 30 anos, com juros 1,1% ao mês. E a XP teria o gerenciamento financeiro do clube. Ó, isso é legal. Quem ia gerenciar a parte financeira do clube é a XP, e não os caras do São Paulo. O São Paulo não vira SAF, vírgula, mas tem um gerente financeiro indicado pela financeira. O name rights do Morumbi, além de participação percentual direta em todo o faturamento do clube, com patrocínios, bilheterias, receitas de TV e eventos. Pela primeira vez vejo uma proposta real chegar à mesa do presidente do São Paulo, explicou o Harry Massis, tá? Dessa questão aí, desse investimento da XP, agora é a hora do São Paulo ser salvo financeiramente. É a hora de ano que vem a gente ter um time competitivo, de a gente começar a brigar por títulos e começar a sonhar e se iludir a partir do ano que vem. Eu falei que essa história não era fake, que não era uma história da caronchinha. Eu falei para vocês, gente. Gente, acredita no que eu tô falando. Quem me passou a informação era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que realmente sabe das coisas do clube. E tá aí agora a informação para vocês, confirmada. Gente, a proposta já tá na mão do presidente do São Paulo, tá? O próprio Alten Aires, ele tem uma proposta parecida na mesa para avaliar só. Mas agora a proposta oficial tá na mesa do presidente do São Paulo, que tá avaliando, vai avaliar de forma técnica com as pessoas do administrativo do São Paulo para apresentar ao Conselho Deliberativo essa proposta oficial, ok? Para que o São Paulo agora tenha um fôlego maior e tenha uma grana, entenda, para quitar as dívidas emergenciais, para reformar o Morumbi. É uma outra coisa que eu vou ter que falar também. Já vou explicar a respeito da reforma aí, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Continuando com as informações de mercado da bola no tricolor, a negociação pela contratação de Newton travou na ação. Por conta disso, a diretoria tricolor mudou a rota e já tem um novo alvo. O São Paulo abriu negociação pela contratação de Rodrigo Dourado, ex-jogador do Internacional e hoje no América do México. Eu falei aqui para vocês há alguns dias, alguns vídeos, que Rodrigo Dourado havia sido oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Você viu primeiro aqui. Após não conseguir um acerto com o Newton, o São Paulo mirou seus esforços para Dourado, tá? A questão do Newton travou, pois o Botafogo não está conseguindo chegar a um acordo com a Jacuipense, que detém parte dos direitos econômicos do Newton. O Dorival Júnior tem pressa por reforço para o setor de meio de campo, né? Por conta disso, o Rodrigo Dourado passou a ganhar força nos bastidores no mercado da bola do São Paulo. Quando foi oferecido, o Rodrigo Dourado foi analisado, ficou ali meio que no stand-by, como eu falei para vocês que ficaria, dito e feito. O São Paulo passou então a ouvir o staff do Dourado a partir de ontem, após não receber uma sinalização, o retorno esperado por parte do Botafogo em relação ao Newton. Aí o São Paulo vê o Rodrigo Dourado como uma oportunidade de mercado. Ele tem contrato com o América do México, mas está fora dos planos do clube mexicano e aí ele vai ser negociado no mercado. O que agradou ao São Paulo, além da questão técnica e experiência, né, um jogador que pode agregar bastante ao elenco tricolor, é a questão dos moldes de negócio, né? O São Paulo tá sem grana, vive uma crise financeira ferrenha, todo mundo sabe disso.
Mas o América topa negociar o Rodrigo Dourado por empréstimo e sem custos, justamente o que o São Paulo busca no mercado para reforçar o elenco, né? Rodrigo Dourado vê com bons olhos fechar com o São Paulo e inclusive teria aceitado as condições impostas pelo tricolor do Morumbi. Sim, Rodrigo Dourado disse sim ao São Paulo. A diretoria ainda não tem grandes avanços, mas isso pode acontecer rapidamente no mercado da bola dinâmico, tá? O São Paulo tem um acerto com o Newton e com o Botafogo, mas como o clube carioca não conseguiu se acertar com a Jacuipense, o São Paulo buscou alternativas, abriu o leque e mira agora a contratação de Rodrigo Dourado. Você aceitaria Rodrigo Dourado no São Paulo? Acha uma boa? Acha uma opção melhor do que a do Newton? Comente aqui abaixo a sua opinião. As negociações estão abertas, tá? O Dourado aceitou vir para o São Paulo a ver os desdobramentos aí dessa negociação. O São Paulo conversa já com a América pela liberação do volante aí por empréstimo. Seria um empréstimo com opção de compra, empréstimo sem custos, mas com opção de compra fixada no contrato. Caralho, apesar de eu ter trazido aí, ter sido um dos primeiros a trazer aqui no YouTube essa informação de que o Dourado foi oferecido, eu não esperava que o São Paulo iria abrir negociação não, tá? Nunca descartei a possibilidade, mas me surpreendeu bastante, né? Rodrigo Dourado negociando com o tricolor do Morumbi. Já pensou? Volante de 32 anos de idade. Tem vídeo no canal secundário mostrando os melhores lances de Rodrigo Dourado. Eu vou deixar aqui na tela final para você assistir depois, fechou? Vamos continuar com as informações, rapaziada, porque o São Paulo segue a busca, ou seguia a busca, por um novo diretor executivo de futebol. Por enquanto, o Rafinha tá comandando aí as negociações, né, com Newton, Domingos Duarte, Rodrigo Dourado, Arthur Chaves, por aí vai. Os nomes de Edmilson e Juninho Paulista ganharam força nos últimos dias, mas não teve nenhuma resposta ali significativa que agradasse. O nome de Juninho Paulista não negociou. O São Paulo chegou a conversar, fazer proposta por Edmilson, mas não avançou e não deve avançar. Enquanto isso, outro nome foi muito pedido pela torcida são paulina nas redes sociais. Os tricolores querem a contratação de Leonardo. É o grande sonho dos torcedores do São Paulo e é um nome assim, um sonho bem antigo. Todo ano surge o nome de Leonardo aí no clube do Morumbi. Bom, Leonardo já foi diretor do Paris Saint-Germain e do Milan, chegou até ser técnico do Milan também. O nome de Marcos Braz foi também pedido aí nas redes sociais, mas o de Leonardo, disparadamente, é o mais aclamado. O Miller, em seu canal no YouTube, até colocou uma capa ali onde coloca Leonardo, diretor de São Paulo, alguma coisa assim, mas no fim não fala nada em relação a isso. Leonardo reside entre Brasil e França, segue no futebol, não tá ligado a nenhum clube neste momento, mas vale lembrar que em entrevista recente, o Leonardo revelou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro, né? A torcida pede. E você, aceitaria Leonardo no São Paulo? Acha que seria uma alternativa muito boa? Hoje é um nome que está no mercado, mas é um nome mais difícil, né? Até por isso São Paulo buscou ali o Edmilson e tal, né? Mas que seria legal ter o Leonardo no São Paulo, seria, tá? O Edmilson não é ruim e tal, mas a experiência do Leonardo lá fora, na Europa como diretor, pesa muito a favor, mas eu acho que é um nome muito complicado de ser fechado, por isso São Paulo nem abriu negociação, né? E o que acontece? O São Paulo ainda não contratou o novo diretor executivo. O Rafinha segue como o homem forte do futebol do tricolor. O clube do Morumbi fez um convite por Edmilson, como eu falei pra vocês. Hoje ele tem um cargo lá na CBF, né? E ficou de analisar a proposta do São Paulo. As conversas com Edmilson, no entanto, não devem avançar. O negócio melou de vez, né? O São Paulo descartou a contratação de Edmilson. Ele não vem. Neste momento, a diretoria tricolor não negocia com nenhum outro nome para ser o novo diretor executivo. Até por conta disso, o nome de Rafinha passou a ganhar força nos bastidores para uma efetivação no cargo, né? Como Edmilson foi descartado, o foco totalmente será no Rafinha. A ideia do São Paulo é manter Rafinha como o homem forte do futebol. Seria um nome ideal para o comando ali, a condução do futebol como diretor executivo a curto prazo, né? A questão com Edmilson se dá pelo fato de o pentacampeão estar empregado e ele nem respondeu à oferta do São Paulo, ele ficou de responder só após a Copa do Mundo. Edmilson até gostou da proposta, tá? Mas tem prioridades. É só no São Paulo que os caras ali não tratam um clube como prioridade, né? Nos outros clubes, seleções, as prioridades elas vêm ali em primeiro lugar, obviamente, né? Por conta disso, o São Paulo foca em manter o Rafinha no cargo. Sim, o Rafinha tem grande chance de ser efetivado como diretor executivo ou de ficar ali como gerente esportivo, mas fazendo a função de executivo, comandando o futebol do São Paulo. A tendência é essa. Claro, tudo pode mudar.
Futebol é dinâmico, mas hoje o São Paulo não conversa com nenhum outro nome e mantém Rafinha como o homem forte do futebol. Para você, Rafinha como diretor executivo de futebol do São Paulo é a melhor opção hoje? Comente aqui abaixo a sua opinião. Para mim, não tem como fugir, porque qual profissional de gabarito, respeitado, de qualidade, iria aceitar pegar o São Paulo, que tá todo bagunçado, com um monte de polêmica de bastidor, possível gestão temerária e corrupção no clube, vai querer pegar esse clube com essa bagunça toda por apenas 5 meses? Dificilmente, né, rapaziada? Então, não duvidaria do Rafinha ficar até o final do ano no comando, não, tá? Vamos lá, meus amigos. Ó, o São Paulo, as informações que saíram na imprensa hoje, que eu apurei, o São Paulo tá empurrando com a barriga essa história da contratação do novo diretor. E aí, a tendência é que fique o Rafinha mesmo. É claro, né, gente? Os caras não estão preocupados com o São Paulo, eles não estão preocupados que a janela de transferência vai abrir, que agora tem que se mexer no mercado, que o São Paulo precisa de jogador, precisa de um profissional sério, experiente, para tirar o time do buraco que tá caindo pelas tabelas. Eles não estão preocupados, é a briga política lá dentro. Amanhã eu decidi fazer o vídeo da noite, das 8 da noite, vai ser sobre esses bastidores da política do São Paulo. Eu não vou fazer esse boletim, vou fazer um vídeo completo, só falando desse assunto amanhã à noite. Então eles não estão preocupados, eles estão querendo a briga por poder, tem eleição de conselheiro vitalício, os caras estão se matando por poder e o São Paulo que se dane, o São Paulo time, o que se dane o São Paulo, os caras não estão preocupados. Esse presidente aí está mais preocupado com a eleição. Então a tendência é que fique o Rafinha, que não tem experiência nenhuma, que é amiguinho de jogador, que estava comentando pra Rede Globo até semana passada. Então não vai ficar com esses caras. O Edmilson lá, que também é um cara desconhecido, que não tem experiência nenhuma, também já foi descartado. Então é isso, os caras vão empurrando com a barriga. E aí, o São Paulo não tá conseguindo contratar ninguém, porque já usa, não é de hoje, já usava com o Rui Costa, e continua usando com o Rafinha. É uma tendência não, é uma situação que se repete no São Paulo, que já se mostrou completamente ineficiente, que é a tentativa de contratação de jogador em fim de contrato, pagando, porque aí o argumento que eles usam é assim, não, mas não tem gasto com a transferência. Isso é muito enganoso. Claro que tem gasto, porque o cara ele tem salário que é alto, ele tem luvas, aí tem a comissão do empresário. Não é sem custos, porque quando você fala assim, o São Paulo contratou sem custos, não é sem custos, claro que tem custos. E isso tem se mostrado, a gestão do Rui Costa deixou isso muito claro, que este tipo de modelo de gestão não funciona, não funciona. Até agora, o único cara que pode ser anunciado aí é o Gabriel lá, o atacante. É Gabriel, nem sei o nome do cara. Um centroavante que estava praticamente acertado, que eu vou falar para vocês quando tiver tudo certo. Agora o São Paulo já considera aquele zagueiro lá, o Arthur Chaves do Hoffenheim, como terceira opção. É Vitor Sá, né, o nome do cara. Como terceira opção, porque o Hoffenheim quer dinheiro, não quer esse modelo de negócio que empresta com cláusula, porque é obrigação de compra no final do empréstimo. Os caras não querem, os caras querem dinheiro. Então esse cara aí, esse zagueiro, esse Arthur Chaves, já não é mais já não é o plano C do São Paulo. E aí o que acontece? Esses caras estão tentando trazer um outro jogador em fim de carreira que está no América do México. Eu não vou falar, não vou dar muito detalhes, porque a gente tem as negociações, a gente não fala de negociação. Mas é esse mesmo tipo de modelo de jogo, aquele Dourado, lá acho que é Dourado o nome do cara. Eu falei, só vou falar o nome porque o São Paulo estaria atrás. Ele está no América do México, jogou no Inter, 32 anos. O treinador lá, ele foi chamado para jogar com o Jardine saiu. O treinador que assumiu não quer mais o cara. Então, um jogador de 32 anos, e aí tenta nesse mesmo modelo de negócio, que já mostrou que não funciona. Olha os Tolói da vida, aí, olha os Dória da vida, e tantos outros jogadores que o São Paulo busca em fim de contrato, uns veteranos que vêm se encostar aí, que se machucam, que o departamento médico não recupera. Cara, eles não perceberam que esse tipo de contratação não funciona. Não adianta você trazer veterano, porque a torcida fica cobrando contratação. Você traz um veterano que tem... E esses caras não tem nem nome, né? Você fala, o cara tem nome, o cara tem no passado 10 anos atrás. Que nem o Toló e o Dória é uma zaga de 10 anos atrás. O São Paulo trouxe o São Paulo contratou 2 jogadores, 2 veteranos em fim de carreira,
pensando em 10 anos atrás, que eles eram mais ou menos ainda, não era nem tudo isso. E aí você fica insistindo nesse modelo de negócio que já mostrou que não vale, porque o cara chega aqui, o veterano, ganhando uma fortuna e tem que pagar o empresário, tem que pagar a luva, o salário desse nunca é baixo desses caras. Então, sabe, eu acho que o São Paulo, por isso que eu falo pra vocês, o São Paulo precisa de um diretor de futebol competente, precisa de um diretor de futebol profissional, precisa de um diretor de futebol experiente, que tenha relacionamento com outros clubes do Brasil, que tenha relacionamento com outros clubes da América do Sul, que tenha conhecimento, que tenha contato com formadores da base de outros clubes, para você poder ir buscar esse tipo de jogador, buscar novas promessas, jogadores que estão escondidos. Por que você buscar veterano, os caras encostados aí nos clubes da América do Sul, México, lá da Espanha, da Série B da Espanha? Aí é fácil. E a gente já viu esse tipo de gestão, esse tipo de maneira de trabalhar, não funciona. Agora, eu pergunto pra vocês, o Rafinha que vai resolver isso? O Rafinha sabe o que disso? Ele conhece quem? O mercado que o Rafinha conhece é do quê? Ele é amigo dos caras do Bayern de Munique, lá que ele tá toda hora lá. Mas ele conhece a América do Sul, ele conhece os mercados, ele tem contato com outros diretores de futebol, ele tem contato com a base de outros clubes. Ele tem, ou é só da Alemanha? Só do Bayern? Sinceramente, não sei. Mas como os caras no São Paulo não estão nem aí, a gente vai ficar aí com o Rafinha e correndo atrás de veterano que vem aí se encostar. Desculpa, tá, gente? Eu não... Eu sei que é terrível a gente ficar falando do São Paulo em época de Copa, né? Hoje eu fiz o programa, o Fará, que apresentou o programa hoje na rádio, falou assim: Bruno, você tá com saudade do São Paulo? Eu falei: nenhuma saudade do São Paulo. Pra mim a Copa do Mundo durava até dezembro. Nenhuma saudade. Você tá com saudade do São Paulo? Você tá com saudade de acompanhar os jogos do São Paulo? Você tá com vontade de assistir os jogos do São Paulo, ver o Tapia jogar, o André Silva? Eu não tô com a menor saudade. E amanhã a gente vai falar sobre esses bastidores da política do São Paulo, porque é fogo no parquinho lá, gente. Os caras estão se matando. Porque essa eleição para conselheiro vitalício é o que mais movimenta o clube. Todo mundo quer mamar lá, todo mundo quer a boquinha. Então os caras estão se matando e o clube ficando em segundo plano. A gente não tem diretor de futebol, gente. Não temos diretor de futebol. E aí eu passo umas informações também do time que está treinando. O objetivo do São Paulo agora é voltar dessa intertemporada com o menor número de jogador lesionado possível. É sempre a mesma história, é sempre o mesmo papinho furado. Aí volta aí com os caras que não se recuperam. Aí se recuperam, voltam a jogar, se machucam de novo. É isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu tô de olho nessas notícias e tô muito mais preocupado com esses bastidores da política do São Paulo do que com contratação. Tamo junto. Gente, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele tem agora essa barreira Vitor Sá derrubada. Agora o São Paulo ele vai poder finalmente anunciar o jogador como um reforço. O São Paulo até o presente momento, depois da demissão do Rui Costa, ele não conseguiu fazer contratações. O São Paulo que vinha numa crise, e era uma crise não só institucional, e aí eu coloco aqui Casares e Macis, e Belmonte, e Carlos Magno, um monte de tralha que acaba indo embora do São Paulo, mas não é esse o único problema. Nós tivemos também a parte do campo, que no campo não adianta chegar aqui agora e falar que foi só o Rui Costa. Não vou chegar aqui agora e dizer, foi o Roger Machado. Quem não fez gol no time do Juventude não foi o Roger Machado. Quem tomou gol igual palhaço do Juventude não foi o Roger Machado. Técnico péssimo? Pode até ser. Técnico sem história para estar no São Paulo? Sim, concordo. Agora, não precisa fazer um gol no Juventude e é eliminado? Então o São Paulo, quando ele acaba aquela era Roger Machado antes do Dorival, era uma sequência de terror ali no São Paulo. Era, assim, um show de horrores que vinha acontecendo. Quando o Dorival assume, nós precisamos de uma reformulação. Não tem meias palavras. Não é, preciso trocar o técnico, o massagista, vou trocar o porteiro. Isso aí é tapar o sol com a peneira. O São Paulo precisa de reforço. Reforço pontual para a posição de jogadores indolentes. Jogadores que estão acomodados em contratos de longo prazo. Jogadores que não honram o manto do São Paulo Futebol Clube, não fazendo gol em Juventude. Faz 12, 13 jogos que não faz um gol. E isso tem que acabar agora. Quando o Dorival assume, ele tem ali 4, 5 promessas de reforços. E até o momento nós temos o menino Vitor Sá. Então ter o Vitor Sá apenas e tão somente apenas
é vexatório por si só, mas atrapalha ainda mais quando nós temos um retorno do Arboleda. Então, se você pegar a era Rafinha, o que ele teve, nem o Vitor Sá ele contratou, foi a volta do Arboleda. Então tá vergonhoso. O Rafinha no São Paulo hoje é vergonhoso, não ele. Eu gosto dele, quero que ele fique. Mas cadê o trampo, Rafinha? É pra chegar pra reintegrar o Arboleda e tá tudo bem. Dorival, é com você. Dribla aí agora o mar, dribla o oceano e tá tudo bem. Não é assim, cara. Então, quando eu olho pro Rafinha, se ele chega na imprensa e fala, não tem dinheiro, acabou, não tem grana, não vai vir ninguém. Caramba, vamos aí, São Paulino. Rafinha jogou a real, não tem grana, vamos abraçar o São Paulo, mandar embora o Rui Costa, é outro São Paulo, não vai ter empresário sambando na nossa cara, empurrando o Cédric Soares goela abaixo. Então sim, o São Paulino pode abraçar a causa São Paulo, Rafinha, tudo bem. Agora, Duna chegou lá. O Dorival Júnior, ele não se importando com a diretoria do São Paulo e nem tampouco ficando ali à mercê da boa vontade desse bando de inútil. Não tô chamando o Rafinha de inútil, não. Mas o Dorival não ficando à mercê desse bando de inúteis históricos, esse bando de incompetentes ali contumazes, o Dorival, ele faz um golaço, hein? Olha no meu olho aqui que isso aqui é muito importante. O Dorival, ele pegou o Marcos Antônio, abraçou e falou, não preciso de meia por enquanto. Por enquanto. Marcos Antônio é o meu meia. Então ele vai pegar agora o Marcos Antônio, que não é um marcador, não é o Gattuso, né? Lembra do Gattuso marcando? Não é o, como chama aquele lá, o volantinho lá, o argentino lá, o Cambiasso. Ele não é o Gattuso, não é o Cambiasso, né? Não é o Sidorf, não é o Davids. Ele vai chegar agora e ele vai colocar o Marcos Antônio como meia. Por quê? Porque o volante que tem que marcar é Bobadilha, é Danielzinho, é Pablo Maia e o outro que vai chegar agora que já chegou lá também. Então ele pega o Marcos Antônio e fala, você virou meia. Aí você pega o cara que é o melhor passe do São Paulo, que é a melhor visão de jogo e não só isso. O Marcos Antônio não para em ter o melhor passe e a melhor visão de jogo. O Marcos Antônio, ele transcende essa barreira quando ele é o cara que dita o ritmo do jogo. E isso pra mim é mais importante que tudo. Ele chega, ele não tem pausa. Ele é o Marcos Antônio sem pausa. Ele é o sem freio. Ele pega a bola, ele toca pra incompetentes na lateral direita e fala, devolve. Ele pega a bola pra um volante e fala, devolve. Toca pra um Caleri e fala, devolve. Ele se apresenta, ele tem dinamismo, ele toca e recebe, toca e recebe, toca e recebe, até a hora que ele põe um companheiro na cara do gol, e isso acontece em todo jogo. Tá aí a boa fase do Zubeldia, é por causa do Marcos Antônio. A boa fase do Crespo é por causa do Marcos Antônio. A boa fase do Roger Machado, que foi pouquíssima, tinha Marcos Antônio. Quando ele machucou, São Paulo perdeu pro Juventude. Então todos esses técnicos aí tiveram o Marcos Antônio como aquele grande jogador e valorizaram pouquíssimo. O Crespo talvez um pouquinho mais. O Zubeldia colocou ele no banco, acho que até do Lisieiro, se não me engano. Então agora, né, lembra? Nós tínhamos Lisieiro, Zubeldia e Marcos Antônio, e o Zubeldia olhava pro Lisieiro. Lembra disso? Eu não vou esquecer nunca, tá? Quando eu vier pedir elogio pra Zubeldia, eu vou lembrar. Marcos Antônio era banco de Lisieiro, com a prerrogativa de que não tinha corpo, era fraquinho, franzino, e jogava Lisieiro. Valeu, Zubeldia. Nunca mais eu vou esquecer. Mas o Marcos Antônio, ele tem essa pegada de ser o meia, e o Dorival, antes de começar o seu trabalho, ele já começa a valorizar isso nos bastidores. Então ele dá moral pro jogador, ele dá liberdade pro jogador poder fazer o seu próprio futebol. O Dorival é um monstro sagrado que chega no São Paulo agora e coloca o André Silva para jogar em outra posição. Sabia disso aí? André Silva não é mais centroavante do São Paulo. Não é mais. O São Paulo agora tem Caleri como titular e Tapia como reserva direto e o Rian Francisco disputando posição com Tapia. André Silva tá agora deslocado para bater posição ali com o Luciano. Não vai mais. Ah, centroavante. André Silva não joga mais. E isso traz pro São Paulo um pouco mais de elenco. Você não tem mais aquela necessidade de ter vários e vários jogadores para 4 centroavantes que vai jogar um só, no máximo 2, e aí não entram os outros. Não, agora ele posiciona melhor o jogador André Silva e deixa o Tapia disputar a posição com o Rian, quem tiver melhor vai jogar. Aí ele vai utilizar 3, quase 4, percebe? O quanto o Dorival ele é bom, o quanto o Dorival ele é diferenciadaço. Esse é o técnico do momento. Eu não tô entendendo ainda porque o São Paulo tá procurando por volante, né? Volante tá sendo sempre... O São Paulo abriu conversas com o Porto para avaliar a situação do zagueiro Felipe Silva, de 24 anos, que pertence ao clube português. Atualmente o brasileiro atua pelo Porto B, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal. Revelado pelo Avaí, o defensor subiu aos profissionais em 2022 e no ano seguinte, foi vendido ao Gil Vicente. Felipe disputou apenas 9 partidas pela equipe antes de ser emprestado ao Porto B em 2024.
Após uma temporada, foi contratado em definitivo pelo clube português por cerca de 500 mil euros, 2,9 milhões de reais. O zagueiro soma 63 partidas pelo Porto B e marcou 4 gols. Felipe Silva não tem partidas pela equipe principal do clube português. A diretoria demonstrou interesse no jogador e entrou em contato com o Porto. Ainda não há proposta, mas os clubes discutem possíveis modelos de negociação. A diretoria busca alternativas após enfrentar dificuldades na contratação de um zagueiro. O clube mantém negociações por Arthur Chaves e Domingos Duarte, mas não está otimista quanto a um desfecho positivo. E aí, torcedor tricolor, o que você acha do São Paulo tentar contratar um jogador da segunda divisão do campeonato português? Uma liga cuja primeira divisão não está sequer entre as 5 principais da Europa. E o pior, quer contratar um jogador que vem da Série B? Espero sua opinião nos comentários.